been a long time coming. So let's get it. You ready? Hey. So I've been out here for a minute, got me grown now. Always moving around, feel like a stranger in my hometown. You ain't really about it unless you really been around it. I've been looking for my moment, now I think I finally found it. Oh yeah. Well, things ain't go according to plan, so now I show the world I've been trying to hide. Won't act like I ain't scared to leave, but this right here's my therapy. I went through the dark and now there's light in my eyes. I just changed the way I see it. All I had to do is start believing. I made mistakes, I'm never gonna repeat it. I took a break, but now I'm never leaving. Yeah, I feel like something woke inside. Heartbeat working overtime. Everything was motorized, but now I'm up and more alive. So let my family know I'm fine and it's a new day. Cause there's a whole lot I gotta say. So I'ma tell the world that I'm on the way. I promise. When we're back, we gon' celebrate. Yeah, yeah, baby, save the day. So raise your glass to them better days. Cause they're coming. I know I'm gone and it's getting late, but I'll be there, baby, save the day. Cooped up, I ain't left my place in a few months. I'm going back to basics like a crew cut. Feeling used up, but now I'm grew done. Grinding till I make a few bucks. Somebody do some, ayy. Yeah, I've been depressed, yeah, I've been a mess, but I guess you gotta hit your worst and make it to your best. And I still have my rainy days, I doubt those ever fade away. But I've been seeing color instead of all those other shades of gray, and I just had to find myself. I know life is great and I just needed to remind myself. Yeah, I remember that a flower don't stay in bloom all year long. So one bad day don't make it all go wrong. Opportunity knocks while I just hold the door. I know that I just gotta focus more, and I can finally see that heaven I've been going towards, with angels singing praises through these vocal cords. They wanted me to tell the world that I'm on the way. I promise. When we're back, we gon' celebrate. Yeah, yeah, baby, save the day. So raise your glass to them better days. Cause they're coming. I know I'm gone and it's getting late, but I'll be there, baby, save the day. This my soul in a vessel, through this whole instrumental. Every doll from the pencil, I'm a voice, not an echo. Yeah, this my wants and my fire, this my constant desire. This the sound of overcoming all those doubts in my mind. And it'll be worth it, it won't be perfect, but I'll have plaques and I'll have purpose. I'll have love and I'll have family, I'll have friends that understand me. I'll have a wife and a kids and a life for the rent, even though life getting shorter. One day I'll have it all, just not in that order. Tell the world that I'm on the way. I promise. When we're back, we gon' celebrate. Save the day. So raise your glass to them better days. Cause they're coming. I know I'm gone and it's getting late, but I'll be there, baby, save the day. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you. Olá, boa tarde, tudo bem, gente? E aí, Caronte Aizan, posso te chamar só de Caronte? Como você quer que eu te chame? Seja muito bem-vindo.
Bem, então é o seguinte, vamos começar. Deixa eu colocar aqui o OBS para eu ficar olhando, porque senão eu fico louco para saber se a live tá de pé, se não tá. Então, partiu. Ok. Então, essa vai ser a parte 2 de uma live que a parte 1 foi... A gente falou muito sobre métodos em arrays e a gente falou muito sobre a propriedade slice, splice, substring e substring. Então a gente quebrou um pouco a cabeça aqui na parte 1. E agora a live acho que ficou quase 3 horas de duração. De tanto que tem função, né, em arrays para a gente aprender. E agora a gente vai continuar vendo métodos em arrays aqui para esse bloquinho do searching. A gente tem vários métodos para aprender hoje, que é o index of, last index of, includes, start with, ends with, includes, find index and find. Então, só deixa eu dar alguns avisos. Oi, Rossandra, tudo bem? Como você tá? Seja muito bem-vinda. Então, a gente tem esses métodos aqui que a gente vai pegar e vai aprender hoje. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos. E daí, se for um pouquinho rápido, a gente aprende mais. Se demorar, a gente fica no 7 só. Alguns recados. Então, é o seguinte... Se você vê que eu errei alguma coisa, se você quer chamar minha atenção por algo que eu cometi na live, você pode mandar no chat exclamação errou. Daí quando você manda exclamação errou, eu vou escutar esse som e eu vou parar tudo que eu tô fazendo para prestar atenção no chat, porque provavelmente vocês estão falando para mim, olha, Douglas, você errou aqui, comeu bola aqui. Então, exclamação errou no chat pra gente poder continuar aí. Então, vamos lá. Vamos começar pelo index of. Calma aí que abriu na minha segunda tela. Então aqui está falando que o método index of retorna o índice da primeira ocorrência do valor fornecido no search value, começando a busca a partir do from index. Se retornar -1, quer dizer que o valor não foi encontrado. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu tiver uma string chamado olá, mundo e pedir aqui o index de nada, ele vai retornar 0. Aqui tem um outro exemplo, então... Quando eu tenho uma string chamado olá, mundo e eu quero o índice, eu quero procurar o barra simples. Calma aí, já comecei perdido aqui. A gente tem duas entradas nesse caso. Vamos entender aqui, ó. Então a gente tem o primeiro valor equivale ao search value, que representa uma string para ser buscado. Retornará 0 se nenhuma string for fornecida, que é esse caso aqui em que ele coloca vazio, ele terá o valor undefined. E esse valor undefined será buscado e por esse motivo ele vai retornar 0.
já que undefined é encontrado na posição 0. Já undefined.index e alguma coisa retornará -1, já que undefined não pode ser encontrado. Ok. Então, se tiver vazio, ele sempre vai retornar... No caso, ele vai retornar 0. E se ele não encontrar, ele vai retornar -1. E aqui começa do from index, em que se eu não passar ela, o padrão é 0. Se eu não passar ela, o padrão é 0 e daí toda string vai ser percorrida. Se eu passar aqui o 3, provavelmente ele vai começar a procurar a partir do terceiro índice. 0, 1, 2, 3, a partir do vírgula. Vamos começar aqui então com exemplos. Vamos colocar a mão na massa para a gente entender aqui. Isso, Caronte, eu vou começar a fazer isso agora. Geralmente é só assim que a gente começa a realmente compreender o que está acontecendo. Então eu vou criar aqui um texto em que eu vou ter aqui bem-vindo à minha live. Beleza, então o texto eu tenho uma string que chama bem-vindo, desculpa, que o conteúdo dela é bem-vindo à minha live. Então aqui, se eu for pegar o meu texto e quero procurar index of, eu quero procurar a palavra live, por exemplo, ele vai retornar que live tá no índice 18 começa no índice 18 da minha string. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ok. Live começou a partir do índice 18. Então, está aqui. Aqui, se eu quiser colocar um segundo parâmetro, que é o from index, eu falo para ele aqui, ó, a partir de qual momento a busca deve começar. Então aqui, por exemplo, se eu pegar e colocar que eu quero começar com o índice a partir do índice 3, o meu resultado vai ser 18 ainda. Porque aqui, ó, o meu índice 0, 1, 2, 3, que é esse espaço, eu tenho a palavra live aqui na minha direita. Então ele vai encontrar a palavra live e vai retornar para mim o mesmo índice. Agora eu quero fazer o seguinte, live está aqui no meu índice 18. Eu quero começar a partir do índice 19. Provavelmente ele vai retornar -1, porque ele não vai encontrar live. Então se eu começar a partir da posição 19, -1, porque ele realmente não encontrou. Agora a gente sabe que o 19 é isso daqui. Esse caractere i. Então, se eu colocar aqui para procurar, ao invés de live, colocar if na posição a partir da 19, ele vai retornar que na própria posição 19 começa a palavra if. Ok. Então, aqui a gente testou essas opções aqui.
Uma coisa que ele tá falando aqui pra mim é que, tipo assim, ó. Quando eu passo pra procurar um campo vazio, que é aqui esse bacana, eu conhecia o Index of. Legal mesmo. Mas não sabia desse segundo parâmetro. Ah. Então, eu sempre fico perdido nesses parâmetros quando eu abro o developer. E eu só aprendo na prática. Então, tipo, o slice, o splice na parte um dessa live que a gente teve na semana passada, tipo, pra mim tava muito em grego aqui os parâmetros e eu só fui aprender realmente colocando a mão na massa. Legal, né? A gente aprender coisas novas. Então aqui ele tá falando aqui quando eu não passo parâmetro nenhum pra ele procurar, então aqui eu tô passando uma string vazia. Se eu não coloco aqui o da onde que eu quero começar, ele sempre vai considerar como zero. Então, ele vai retornar como zero, porque quando eu não passo nada aqui, ele falou que isso daqui é um undefined. E undefined, aqui tá falando que é sempre o início da minha string. Que tá aqui, ó. Retornará zero. Já que undefined é encontrado na posição zero. Então, por isso que ele fala que se eu colocar aqui agora esse segundo parâmetro, falando, eu quero que comece do índice 10, ele sempre vai retornar o from index, que eu coloquei aqui, ó, como segundo parâmetro. Então, se eu colocar 11, vai retornar 11. Porque undefined é sempre o início da string, segundo o Mozilla aqui. Legal. Vamos continuar aqui. Aqui ele está falando que caso se eu jogar aqui o undefined para ele e pedir para ele começar a busca num índice que é maior do que o tamanho da minha string, ele vai retornar sempre o tamanho da string. Então aqui, ó, o meu texto.length ele tem 23 índices. Vai do 0 até o 22. Ele tem 23, o tamanho dele é 23. Então aqui o que a documentação está falando é que se eu passe aqui algo indefinido e eu pedir para ele começar, por exemplo, no índice 45, que não existe, quer dizer, na verdade realmente não existe, ele sempre vai pegar e retornar para mim o tamanho da string. Então aqui, ó, 23. Se eu colocar 99 aqui, como não existe esse índice 99, ele retorna o tamanho da string. Se eu colocar 34, também vai retornar 23. E aqui a gente precisa tomar cuidado, né? Eu acho. Se eu passar um valor tipo A, ele vai retornar -1. Aqui provavelmente ele vai explicar mais pra frente, mas ele vai retornar -1 de não encontrado. Uma coisa que eu, olhando aqui no console, me preocupa um pouco, futuramente quando eu virar um programador front-end, vamos por assim, em que eu passei aqui um undefined para ele e uma posição aqui 45, mas eu não sabia que por exemplo, que o meu length tem 23 e eu passei 45. Ele vai retornar 23. Esse 23 é o tamanho da string, não é que encontrou esse undefined lá. Então a gente precisa tomar muito cuidado aqui nos parâmetros, porque dependendo do que retornar pra gente, pode não ser aquela busca que você está fazendo. Às vezes pode ser o tamanho total da string por conta de um parâmetro errado que você passou. Então, precisa tomar cuidado aqui nesses parâmetros. Vamos continuar aqui, ó.
caracteres em uma string são indexados da esquerda para a direita. Então, o primeiro caractere da esquerda é o índice 0 e o índice do último caractere de uma string, chamado string name, é string name.length-1. Isso é o que eu falei para vocês, ó. O tamanho de bem-vindo à minha live é 23 caracteres. Mas o índice começa do 0. Então, ele começa do índice 0 e vai até o índice 22. Ele não vai até o índice 23. Porque de 0 até 22 já tem os 23 caracteres. Um exemplo aqui, ó. Let texto 2 é igual a amor. Então, o texto 2. Ih, será que eu errei aqui? Let. Acho que ele não aceita text no nome. Ah, não, eu digitei errado aqui, ó. Beleza. Então, aqui tem a palavra amor. A palavra amor, o tamanho dela é 1, 2, 3, 4 caracteres. Então, se eu colocar aqui text 2.length, o retorno é 4. Só que o índice dela, como começa do 0, ela vai começar do 0 e vai terminar em 3. Porque de 0 até 3 tem 4 caracteres. Deixa eu passar um exemplo aqui para vocês, ó. Então eu vou imprimir o que está no índice 0. É a primeira letra, A. Índice 2 e 1, desculpa. É o segundo caractere, que é M. Índice 2 é o terceiro caractere, que é O. Índice 3, que é o quarto caractere, a palavra R. Não existe índice 4. Então não confundam índice com tamanho, gente. Tá dando um sol aqui na minha cara. Deixa eu dar uma fechada aqui. Pronto, agora vai melhorar um pouco. Legal. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui tá falando exatamente o que eu expliquei para vocês sobre o tamanho da string versus o índice. Então, para a gente tomar cuidado, porque o índice começa do 0. Então, aqui, por exemplo, eles deram alguns exemplos. Ó. Então, baleia branca, que é baleia azul, blue whale. Então, aqui ele quer procurar o blue. Então, como o blue começa aqui no índice 0, ele vai retornar o índice 0. Aqui no caso, ele vai... Quando ele passou 2 parâmetros, aqui eu tenho o blue whale. Eu quero procurar o whale e começando do índice 0. Então ele vai considerar aqui toda a string novamente. Não precisaria nem ter passado esse 0. E ele vai retornar 5, porque o whale começa aqui no parâmetro 5, no índice 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ó, o whale começa aqui no 5. Quando eu passo para ele procurar o whale começando no 5, ele vai encontrar o whale no próprio início da string. Porque ele vai estar considerando agora, ó, quando eu coloco 5, ele considera só o que eu coloquei aqui, ó, do índice 5 para frente. E o whale, ele achou aqui logo no início da string, por isso que ele retornou 5. Aqui, o whale, ele colocou para começar do 7. Então, se aqui é o 5... Aqui é o 6. Então, ele pediu para eu considerar do 7 para frente. Então, só pegou o ALE.
e ele não acha a palavra whale, ele vai retornar -1, porque a string só tem a LE, não tem mais o whale. Ótimo. Vamos lá, então. Aqui ele está falando, anote que um retorno 0 não implica em true e -1 não implica em false. Olha, o Marco Bruno Dev. Muito obrigado pelo follow, Marco. Nossa, que prazer ter você aqui na live, hein? Nossa, Marco. Acompanha demais as suas lives. Tava até falando pro Caronte que às vezes a gente não entende nada porque a gente tá no início, mas a gente vê o potencial que o front-end tem, sabe? Dos frameworks, os poderes que eles têm. Então a gente sempre tá assistindo a sua live porque, como você tá um pouco mais avançado, a gente fica vislumbrado como você explica o potencial dos frameworks. E eu aprendi bastante front-end, principalmente lá no seu curso de front-end, em sua listinha que tem lá no Twitch. Seja muito bem-vindo e é um prazer ter o seu follow. É isso aí. Então, aqui ele tá falando, gente, ó, que quando a gente tá fazendo... Valeu, é nóis, tamo junto. Então, aqui o index off, quando ele retorna ou 0 ou -1, isso não é a mesma coisa de você fazer um true ou false. Então, você não pode, por exemplo, jogar isso dentro de uma condição e falar se for true ou se for false. Não, você precisa falar se for igual a -1 ou se for igual a 0. Alguns exemplos de index off. Vamos continuar com mais exemplo aqui, gente. Então, aqui a gente tem um console.log em que a gente tem uma string uma string o índice do primeiro W partindo do começo é. Então ele pega aqui a string que ele declarou aqui que é Brave New World e ele procura o caractere W. Então, Brave New World, o W, eu encontro ele aqui, ó. Então, ele fala que vai exibir o número 8. Por quê? Porque, ó, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encontrou o W aqui no 8. Então, o retorno disso daqui vai ser 8. A gente pode até copiar e colar aqui no console, ó, pra gente ver. Olha lá, é 8. Vou nessa ficar com a família. Boa live. Obrigado, Marco. Boa curtida aí com a família. A família é tudo, nossa base. Aproveite cada segundo, viu? Então aqui o índice do primeiro W, partindo do começo, é 8. Excelente. Isso daqui a gente acabou de ver também, né? A gente tem mais exemplos aqui, ó. Sensibilidade entre maiúscula e minúscula. Isso daqui a gente não viu mesmo, né, gente? Ó, será que maiúscula e minúscula difere? Vamos ver, então. Vamos pegar o nosso texto, né? Que é bem-vindo à minha live. E vamos colocar para ele procurar a palavra bem, só que minúsculo. Então, vamos lá. Texto ponto index of. Vamos passar minúsculo para ver se ele acha. Não acha. Então, o método indexOf, ele é case sensitive. Quer dizer que ele difere, sim, maiúsculo e minúsculo. Legal.
É bom saber nessas diferenças, porque a gente fica aqui estudando, estudando, e a gente acaba esquecendo coisas simples, né? Tipo assim, mas e se tiver uma diferença de letra maiúscula e minúscula? Tipo, é muito bom você ler a documentação porque ela é bem completa, né? E daí, essas coisas que são bem importantes acabam passando um pouco despercebida. Então, lendo aqui a documentação, ela é case sensitive, sim. Então, se eu colocar um bem minúsculo, ele não vai achar. Se eu colocar o bem maiúsculo, ele vai achar. Muito bom. Vamos continuar aqui então, ó, para contar as ocorrências de uma letra numa string. Então aqui ele fala assim, ó, tem uma string chamado ser x ou não ser. Eis a questão. Nossa, parece carioca falando, né, gente? Ser X ou não ser? Eis a questão. Adoro carioca, gente. Morei 6 meses no Rio. Que povo legal, carioca. Não tô sendo irônico, realmente eu gosto bastante de cariocas. Vou até mandar um salve aí pro Cacate, pra Jéssica, pra Jess. Pessoal, muita gente boa que me acolheu lá no Rio de Janeiro durante 6 meses. Um dia, quem sabe eles vão assistir essa live e vai ver que tem um easter egg aqui pra eles. Bom, né? Então aqui, né, Caronte? Imagine. Aqui a gente tem um exemplo em que a gente vai contar quantos caracteres tem, né? Uma determinada string. Então aqui, ó, ele tá pegando uma constante que ele chamou de str, de string, e daí ele passou aqui um exemplo pra gente que é ser ou não ser. Eis a questão. Ele vai fazer um contador iniciando com o número 0, e ele vai pegar aqui a posição do caractere x e vai armazenar na posição, na variável posição. Engraçado que aqui, né, ele não declarou essa variável, tipo, um let ou um var aqui na frente, né? Tipo isso daqui, ó. Eu sei que ela ficou como global, mas por ela aparecer a primeira vez, mesmo a global, a gente precisa passar um let aqui no início, não precisa? Declaração sempre na primeira vez? Não precisa? Nossa, eu achei que sempre a primeira tinha. Mas isso é perigoso. Quais são os perigos, Caronte, de não declarar, de não colocar o let antes? Se eu tiver uma global dentro de uma função, por exemplo. Mas sempre quando a gente roda um código em JavaScript que não tem o let antes de uma variável, ele dá um erro de compilação. Ele fala que aquela variável não está declarada. Então, corre risco da gente colocar uma variável dentro de uma função e não dar erro na hora de compilar o código? Ó, aqui eu imprimi o que tem dentro da posição e ele colocou que tá 3. E é exatamente esse o esperado, porque tem um X, tem um aqui no índice 3, tem um desculpa, aqui no índice 3 tem o caractere X. Então, quando eu passei isso para a variável pós, ele retornou 3. Espera aí. Espero. Espero sim.
Enquanto isso, eu vou passar um álcool em gel na mão. Na verdade, eu vou beber uma água também. É complexo até de explicar. Caramba. Você é programador back, front, Caronte? É bom sempre declarar o escopo dela para ela não ficar acessível em lugar errado. Eu sou nada. Oxe, mas tá me dando aula aqui agora? Como que não é nada? Só brincava de fazer joguinho em JS. Ah, teve uma imersão da Alura que fez um joguinho em JavaScript. Inclusive, se eu não me engano. Ah, não, acho que o Marco Bruno participou da imersão. É, foi da imersão. Não, da imersão React que ele participou. Do joguinho JavaScript eu não lembro. Eu também, essa do JavaScript eu não participei, porque eu ainda não tava com conhecimento básico nenhum de JavaScript. Daí acabei não participando. Foquei mais no HTML e CSS. Vamos então ver aqui, ó. Então aqui ele está fazendo um while em que ele vai pegar o contador, vai incrementar enquanto na posição tiver algo diferente que -1. Então aqui, por exemplo, vamos supor que não tivesse x nenhum aqui. Quando ele atribuísse esse método aqui de string para posição, para variável pos, ele ia colocar -1 aqui. Então ele não entraria nem no while aqui e o console.log ia aparecer -1. Ah não, desculpa, ia aparecer 0, porque o contador aqui foi iniciado com 0. Como o meu posição aqui tem 3, porque tem esse x aqui encontrado, ele vai entrar aqui dentro do while e vai incrementar o contador. Então o contador vai ficar com 1 e ele vai verificar novamente se tem o caractere x. Então ele vai pegar a minha posição e vai colocar mais 1. Porque ele vai começar... Ah, aqui, ó. Ó o segundo parâmetro aparecendo aqui, Caronte, ó. Então, como ele já encontrou na posição 3, ele vai entrar dentro do while e ele vai começar a procurar o x na posição 4. Então, ele vai começar, ele vai deslocar aqui um à direita na string e vai começar a ver se aqui onde eu coloquei tem mais x. E daí ele vai retornar na posição. Ele vai achar o x aqui nessa posição, ó. Aqui nessa posição. E daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu contador, que era 1, vai colocar 2, vai deslocar aqui para a direita e a string restante vai verificar se tem x de novo. Nesse caso não vai ter, ele vai sair fora do while e vai mostrar aqui para mim 2. Que eu tenho 2x. Então esse segundo parâmetro aqui foi bem importante para a gente deslocar para a direita a nossa busca sempre que encontrar um x. Então encontrou aqui, contou 1. Deslocou para a direita, encontrou outro x, contou um segundo caractere, um segundo x e deslocou para a direita. Muito legal. Gostei aqui desse while. A gente vai trocar. Ó, tem 2x. Vamos trocar agora, ao invés de... Ah, mas aqui eu vou ter que refazer o código, ó.
Ó, vamos colocar quantos S tem, ó. Tem bastante S aqui também, tá vendo? Ó, vai encontrar S minúsculo, gente, ó. Então, tem um S minúsculo, dois S minúsculo, três S minúsculo. Então, eu vou pegar a minha posição aqui e vou pedir S minúsculo agora. Ok. Achou aqui na 12. O primeiro S. Agora vamos rodar aqui esse código de novo. E vamos trocar, ao invés de X, por CS. Então, o retorno vai ser 3. 5? Desculpa. Por que 5? Porque ele encontrou 3, só que eu não zerei a variável contador. Isso mesmo. Eu não zerei meu contador ainda. Zerei agora e rodei o código. Oxe, mas passou 0 agora? Ó. Oxe. Vamos começar do zero, gente, ó. Essa daqui é a minha string. Deixa eu ver se ela tá intacta. Tá intacta. Contador, eu quero igual a 0. Ok, contador igual a 0. Posição. Vai ser igual a... Não, então, a posição aqui, ela começa com a primeira posição do caractere. Então, aqui, ó, eu quero o caractere S minúsculo agora. Deixa eu colocar o P aqui. Tipo, tem que declarar a posição. Sim, ó, a posição aqui começou no 12. Por quê? Porque meu S minúsculo tá aqui, ó. Então, se eu for contar todos os índices, aqui vai dar 12. Então, agora, se eu pegar e rodar esse código aqui e colocar S minúsculo, apareceu 3. Agora deu certo. Beleza. Então, index of. Legal. Muito bom. Esse segundo parâmetro que você não conhecia ajudou bastante aqui nesse while agora, hein, Caronte? Top. Maravilha. Partiu então, vamos ver o last index of. O last index of deve ser fácil, né? Deve ser o inverso do index of. Deve ser mostrar a posição do último caractere encontrado. Então aqui, ó, o método last index of retorna o índice da última ocorrência. Então, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu acabei de apagar, se eu fosse pegar a posição do terceiro S lá, ao invés de 12, ia aparecer, sei lá, 30, por exemplo. Vamos testar aqui. Vamos ver se tem mais algum segredinho para testar aqui. O índice no qual a pesquisa será iniciada de trás para frente. Ó, então mudou também a direção do from index aqui, ó. Vamos testar isso. Vamos voltar lá no variável texto. Agora eu vou colocar aqui, ó. O Marco Bruno entrou na live. Mó feliz, né? Ai, ai, ai.
Então, vamos lá. A partir do momento que eu pego o texto last index of, quero procurar o B maiúsculo do Bruno, ele achou na posição 8. Vamos achar um texto aqui que repete duas vezes. Ó, o O, por exemplo, tem O no Marco, tem O aqui também no Bruno, tem O no Entrou. Então, se eu pegar o last index of do O, ele tem que mostrar aqui o índice desse último O minúsculo. Então, aqui vamos contar junto comigo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos ver se eu contei certo. De O minúsculo. Aí, voltou 18. Agora que a gente precisa tomar cuidado, pelo que eu percebi aqui, porque o from index agora, que é o segundo parâmetro, ele é opcional. Só que aqui é um índice no qual a pesquisa será iniciada de trás para frente. Então, quando a gente colocou no método anterior esse segundo parâmetro, por exemplo, se eu colocasse 2, ele ia pegar a minha string, que é essa daqui que eu tô grifada, a partir do índice 2, ia verificar tudo que estava na direita da string, até o término dela. Esse from index é diferente, porque parece que é de trás para frente. Então, se eu colocar aqui 2, por exemplo, ele vai procurar só nessa string que eu selecionei. Vamos testar isso. Então, aqui eu quero o O maiúsculo, começando de trás para frente no índice 2. Olha aqui. Você acha que ele vai começar do 2 lá na frente? Vamos ler então aqui, ó. O valor padrão é infinity. Se from index for maior ou igual a menor, toda string é pesquisada. O comportamento será o mesmo como índice 0. Vamos testar então. Ó, o O aqui apareceu na posição 0. Então, no meu entendimento, ele pegou e procurou aqui o que essa string e achou o O aqui. O Caronte falou que ele vai começar daqui, ó. Vai procurar tudo isso daqui. Por isso que o resultado foi 0. Vamos testar então procurando o B maiúsculo. Se o B maiúsculo for encontrado, é porque o Caronte está certo. -1, Caronte. Então eu acho que é igual eu falei aqui, ó. Ele procura aqui, ó, do índice 2 pro lado esquerdo. Vamos procurar o M aqui, ó, do Marco Bruno. Então, o M maiúsculo tá no índice... tá no índice 2, na verdade. Então, vamos procurar o M maiúsculo. Achou aqui no índice 2. Se ele começasse de lado V, se a gente fosse procurar o B, realmente não daria certo. Então, esse segundo parâmetro é de trás para frente. É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Bruno, o B maiúsculo, está no 8. Então, vamos procurar aqui no 8. Vou começar para procurar no 10 aqui. Do 10. Então, ele vai pegar aqui, se o B é 8, R é 9, U é 10. Então, isso daqui que eu tô grifado é a string que ele vai procurar. O B, ele vai achar no 8.
E é isso que tá aqui, ó, 8. Entendeu, Caronte? Eu também entendi. Aqui tá falando também que esse método também é case sensitive. Então, por exemplo, se eu pedir para procurar aqui Bruno, eu vou achar. Mas eu não vou achar Bruno minúsculo. Vamos fazer aqueles testes de. Aquele teste de colocar o índice maior. Desculpa, o segundo parâmetro maior que o tamanho da string para ver. Então aqui, por exemplo, eu quero achar Bruno no índice, sei lá, 99. Maior, ele fica o mesmo que 100, pelo que eu entendi. É, eu também entendi isso. Porque ele vem 99 para a esquerda e daí ele acaba pegando a string inteira aqui, ó, para pesquisar. Deixa eu ver quanto é o tamanho do meu texto. 29. Então, se eu pegar aqui 30, vai dar no mesmo. É isso mesmo, acabei de testar aqui, Caronte. Então, se eu pegar aqui o segundo parâmetro maior que o tamanho, ele vai considerar a string inteira. Deixa eu testar com o 0 aqui, né, pra ver. Ele vai retornar -1. Porque ele começa daqui, né, ó. Então não existe a palavra Bruno aqui onde eu grifei, só tem o O. Legal, entendido. E será que a gente consegue contar quantos caracteres tem fazendo o last index off? Deixa eu testar aqui, pensar. Então aqui a gente tem o texto que tá aqui. Eu vou fazer um contador let contador igual a 0. Só trocar aquele mais por menor no loop, eu acho. Acho que é mesmo, porque daí ele vai andar para a esquerda, né? Ao invés de pegar e a string e considerar o que tá para direita, ele vai considerar o que tá para esquerda quando eu faço menos. Vamos lá, então. Let posição. Vamos procurar aqui quantos O tem na live. Tem na mensagem, desculpa. Então tem o O do Marco, o O do Bruno, o O do entrou. Então tem 3. Então aqui eu vou pegar o last. Calma aí. Texto. Ponto last index of O. Então posição aqui apareceu 18, que é o último. Beleza. Então aqui o while enquanto posição for diferente que -1. Eu vou pegar. Ai, sempre faço isso. Errei aqui, calma aí, gente. Oxi.
Travei aqui. Deixa eu escrever no Visual Studio Code, sei lá. Ih, eu acho que ele entrou num loop infinito aqui, não sei. Shift Enter. O que acontece com o Shift Enter, será? Shift Enter. Então, mas eu tô achando que ele entrou num loop infinito, porque eu fiz o meu while aqui, ó. E eu apertei Enter. E daí acho que ele entrou nesse loop infinito e ele tá executando o while. Ctrl C, não é? Que quebra o console, não lembro. Vamos ver aqui. Dá um refresh. Mas se eu dar um refresh na página, eu perco tudo isso que eu coloquei aqui. Vou dar um refresh. Daí a gente começa de novo. Até refresh travou aqui. Enquanto ele tenta abrir, deixa eu fechar. Deixa eu abrir o Visual Studio Code, daí escrevo aqui no Visual Studio Code. Oxi. Travou aqui mesmo, hein? Vamos lá então, vai ter o texto. Aqui eu vou ter o... Você tá vendo o Visual Studio, Caronte? Contador. Deixa eu dar um zoom aqui. Nossa, eu nunca dei um zoom aqui. Ctrl mais igual. Beleza. Posição. Vai ser igual a texto.last index of do O. Daqui eu vou ter um while em que eu vou executar até a minha posição for diferente que -1. Oxi, -1. Aqui eu vou pegar meu contador e vou incrementar, porque eu quero saber a quantidade de vezes que aparece. E aqui eu vou colocar que minha posição é igual a texto last index of. Daqui eu usaria a posição -1. E aqui vai um console.log do meu contador. Posição é igual a texto last index of posição -1. Vamos ver aqui que vai dar isso. Primeiro vamos declarar aqui. Eita, tô no lugar errado aqui.
imprimir posição aqui. 18, ok. Agora vamos executar aqui o while e fazer o console.log. É isso mesmo, ó, deu certo, Caronte. 3. Para saber se realmente deu certo, bora testar mais uma vez, né? Vamos colocar aqui, ó, Bruno 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a gente declara isso daqui de novo. Deixa eu abrir uma nova página aqui. Vamos limpar tudo aqui do console. Tá aqui, ó. Declaramos. E aqui a gente muda pra... Ah, muito obrigado pelo lurk, viu? Boa atividade aí. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado por ter aparecido. Tamo junto. Ok. Daqui agora eu vou testar quantos Brunos tem no while, na string. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigado. A gente se vê em breve. Então, gente, é isso aí. Last index off. Concluída a documentação aqui. Muito legal também trabalhar com o segundo parâmetro aqui. Para a gente definir quantas ocorrências aparecem numa string. Agora vamos pro includes. Mas preciso beber água, ir no banheiro e daqui uns minutinhos, segundos, eu estou de volta. Então, pessoal, até mais.
Beleza, pessoal, vamos então voltar aqui mais métodos de strings. A gente vai ver o includes agora. A gente viu o index of e o last index of. Deixa eu direcionar aqui o ventilador para mim, porque tá muito calor. Tá calor aí, gente? Ah, é um ventinho. Beleza, então vamos lá. O método includes determina se um conjunto de caracteres pode ser encontrado dentro de outra string, retornando true ou false. Então a gente tem aqui a string que a gente quer pesquisar, e aqui a gente também tem um segundo parâmetro que é opcional. Quando a gente não coloca a posição, o valor padrão é 0. E aqui tem uns exemplos. Então a gente tem uma string que é bandeira do Brasil, maiúsculo. E quando eu peço para procurar Brasil em minúsculo, ele vai retornar false. Então aqui nós temos mais exemplos. Ó. Tem uma string, ser ou não ser, eis a questão. Quando ele pede para procurar ser, ele vai retornar true, porque ele vai encontrar aqui, olha. Quando ele pede para procurar a questão, ele vai também retornar true, porque está aqui ó, no final da string. Não existe, ele vai retornar false, porque não existe dentro da string. Então, pelo que eu entendi, ele é muito parecido com o index of. Só que o index of, ele retorna a posição em que começa aquilo que você pesquisou. Então, o ser aqui, ele vai retornar 0, porque ser aqui começa no índice 0. Questão, ele retornaria esse índice aqui que eu deixei em azul. E o includes, ele retorna true ou false, para dizer se tá ou se não tá incluso. E ele também é case sensitive. Então, vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Console, limpar tudo. Vamos lá, então nós temos aqui uma string, vamos chamar também de texto. E aqui eu vou colocar: hoje está muito quente. O ventilador tá ligado. E o includes, ele vai falar se aquilo que a gente está procurando tem ou não tem dentro da string. Se está incluso. Então vamos procurar aqui se no texto inclui, por exemplo, a palavra amor. Não vai ter, vai retornar false. Vamos ver se na minha string tem a palavra ventilador. Retornou true, porque tem ventilador. Vamos ver se tem a palavra abacaxi. Vai retornar false, porque não tem. E ele também tem aquele segundo parâmetro, em que a gente fala a partir da onde que a gente quer pesquisar. Então vamos pôr aqui que eu quero começar no meu muito quente. Então eu quero que ele comece aqui no M. Então é índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu passo esse segundo parâmetro, é onde ele vai começar. Então, esse 10 significa que ele vai pegar o índice aqui 10 e vai procurar em toda a string restante.
Vamos fazer um teste? Eu quero procurar a palavra está. Ele vai dar como false, porque está não está dentro dessa string aqui que tá em azul. Então é para vir false. Veio false. Agora, se eu falar que eu quero a partir do índice 1, que é a partir daqui, ó, ele vai dar true, porque está tá aqui dentro dessa string resultante. É isso. Esse, depois que a gente entendeu o index of, a gente entende fácil, né? O includes. Vamos fazer um teste aqui, ó. O index of, quando esse valor aqui era absurdo, ele retornava sempre o tamanho da string. Nesse caso, se eu falar que eu quero começar do 99, ele vai me retornar false. E se a gente passar aqui um string undefined, ele vai retornar true. Ele deve retornar true por quê? Porque quando a gente passa esse valor aqui, ele é um undefined. E quando a gente estudou lá o index of, ele falou que esse undefined, ele sempre está presente no início da string. Então, como ele sempre está presente no início da string, palavras lá do index of, ele sempre está retornando true nesse caso, porque sempre está presente. Fácil, né, gente? Gostei. Vamos pro próximo? Então, a gente viu includes. Vamos agora pro start. Ó, tem dois includes aqui, né? Ó, string.prototype.includes. Deixa eu tirar esse daqui na minha colinha. E vamos pro start with. Legal. Então, o método start with determina se uma string começa com os caracteres especificados, retornando true ou false. Esse aqui, gente, é muito parecido com o index of também, né? Porque aqui no caso, o que que ele faz? Ele pega e verifica se a string que a gente quer procurar, ela começa com um certo valor ou não. E também tem o segundo caractere aqui. Segundo parâmetro, desculpa. Então aqui, se a gente for pegar alguns exemplos, por exemplo, a gente tem a string aqui ser ou não ser, eis a questão, a mesma string dos exemplos anteriores. Então aqui ele está falando, ó, para essa string, eu quero saber se ela começa com ser. Ele vai retornar true aqui, porque a string realmente começa com ser. Quando ele fala que ele quer saber se a string começa com não ser, ele vai retornar false, porque ela não começa com não ser, ela começa com ser. A partir do momento em que a gente falou para ela, ó, eu quero que a string comece no índice, que você comece a pesquisar a partir do índice 7, que é, vamos ver aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, a partir dessa string, a partir desse caractere n, ele vai verificar,
essa string começa com não ser, aqui tá vendo que tá minúsculo? Então essa string aqui realmente ela começa com não ser, por isso que ela retorna true aqui. Aqui tá falando que esse método foi adicionado a ECMAScript 2015 e pode ainda não estar disponível em todas as implementações do JavaScript. No entanto, você pode usar o polyfill adicionando o seguinte código. Gente, eu não sei o que é polyfill. Usar o polyfill string.prototype.starts_with adicionando o seguinte código. Pelo que entendi, é bem assim, ó. Tente usar. Se não der, você vem para cá, ó. Você faz um polyfill. Mas como eu não sei ainda se dá ou não dá certo, eu vou testar aqui. Vamos ver se eu vou precisar usar esse polyfill. Então aqui vamos colocar aqui uma nova variável, vamos chamar ela de texto2 e vamos falar que mesmo com o ventilador ligado, ainda continua muito calor. Beleza. Então, vamos lá. Console.log. E eu quero imprimir aqui. Eu quero verificar se meu texto 2 ele começa com a palavra mesmo. Ele vai imprimir true. Oxi. Ah, calma aí. Tem um espaço desnecessário aqui. Mas não é o espaço. Tem outro espaço desnecessário aqui. Console.log texto 2.starts_with mesmo. Tá faltando uns parênteses. Então, olha. Ele retornou true por quê? Porque essa string que a gente declarou, mesmo com o ventilador ligado ainda continua muito calor, ela começa com o mesmo. Lembrando que é case sensitive, então se for M minúsculo, ele vai retornar false. Porque importa se é maiúsculo ou se é minúsculo para esse método. Vamos agora testar aquele segundo parâmetro, que é o começo da onde ele tem que pesquisar. Então vamos começar aqui, vamos procurar. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer com que a string comece com ventilador. Então aqui eu preciso que o índice que de início seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu quero que ele comece no índice 12. E eu quero verificar se começa com ventilador. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse 12 fala que a minha pesquisa tem que começar no índice 12. Segundo meus cálculos, o índice 12 é isso daqui, ó. Então ele vai selecionar essa string resultante e vai verificar se começa com ventilador. Nesse caso, começa com ventilador. Então vai ter que voltar true. E veio true. Se eu colocar começa com vent, também tem que retornar true. Porque também começa com vent aqui, ó. True. Beleza. Agora, se eu aumentar um índice, por exemplo, ao invés de começar no 12, começa no 13, já vai dar false. Por quê? Porque ele vai começar a partir desse E aqui, ventilador ligado. E ele vai dar false porque não começa com vent, começa com
int no caso. Deu false. Agora se eu vir aqui trocar para int, vai dar true. Beleza, maravilha. Documentação acabou aqui também. Então, o start with, facinho. Ends with, provavelmente é só um inverso. Ele pega aqui um exemplo, né? Ter ou não ser, eis a questão. E ele verifica se retorna, se a string termina com questão. Nesse caso, termina com questão, ó. Lembrando que se tivesse um ponto aqui, ó, questão, ponto final, ele ia retornar false. Porque ele não termina com questão, ele termina com questão, ponto final. Aqui, console.log ends with ser, vai retornar false, porque essa string termina com questão. Agora, se eu pegar e colocar o segundo parâmetro aqui, no caso 14, eu vou pegar e vou selecionar aqui até o índice 14, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acho que eu contei uma. Ah, não. Não, tá errado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele vai retornar true. É que 14 vem até uma vírgula aqui, né? Então aqui é o seguinte, gente, ó. Eu não sei se é um erro, porque 14 aqui pra mim, nas minhas contas, tá indo até a vírgula. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E ser não é ser vírgula. Então, pra mim, retornaria false. Vamos ver aqui esse tamanho, ó. O tamanho é opcional. Se fornecido, substitui o tamanho da string passada. Se omitido, o valor padrão é o tamanho da string. Então aqui ele está trabalhando com tamanho, ele não está trabalhando com índice. Por isso que para mim daria false. Vamos testar isso. Vou testar da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar isso daqui, vou colocar numa variável. Então aqui vou chamar como frase e vou passar isso daqui. A minha frase ponto length de tamanho dá 14. Porque se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 14. Mas o índice só vai até o 13. Porque lembrando que índice, ele começa do 0. Então, se uma frase tem 14 caracteres, ele vai do índice 0 até o índice e termina no índice 13. Então, esse segundo parâmetro aqui da função ends with, ele não tem nada a ver com índice, ele tem a ver com o tamanho da string. Então, aqui se eu pegar meu frase ponto ends with ser 14, significa que eu quero 14, o tamanho 14. Vamos ver, console.log. Ele vai retornar true.
Tá, esqueci da aspas aqui, ó. Beleza. Agora, se eu pegar 10 só de tamanho, ele vai fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui onde eu selecionei é a string que ele está considerando. Então, essa string termina com não, ela não termina com ser. Então, aqui vai dar false. Caso ela terminasse com não, ela daria true. Ótimo. Então, aqui, vamos fazer aquelas brincadeiras de colocar o valor do índice maior. Se eu colocar o índice muito grande aqui, o tamanho, vamos por 99, e fazer terminado com ser, eu acho que vai dar true. Porque quando o tamanho é maior do que o tamanho da string, ele deve considerar o tamanho da string total. Deu true. Se eu colocar não, false. Beleza. Então, quando o segundo parâmetro é maior que o tamanho da string, ele vai considerar o tamanho da string. Vamos ver se tem aqui. Ele falou que é case sensitive também, ó. Então, aqui ele termina com ser, tá vendo? Ó, minúsculo. Então, se eu falasse se eu quero saber se ele terminar com ser maiúsculo, ele vai dar false. Porque é case sensitive. Ele falou aqui também desse polyfill, que talvez pode não esteja disponível e é para usar isso daqui. Como para mim deu certo, eu vou ignorar esse polyfill, mas eu vou tentar lembrar no futuro se eu precisar utilizar ele. Por exemplo, se eu escrever isso daqui e não der certo, eu vou lembrar que existe alguma coisa que se desse erro, eu teria que usar. Então aqui a gente fez o start with, o ends with, o includes aqui tá igual. Mas eu já tinha removido aqui, será que ele não salvou? Será que tem dois abertos? Não. É porque eu tô removendo esse includes porque a gente já viu na aula de hoje, ó. Dos exercícios de hoje. Então vamos pro find index. Find index parece ser muito parecido com index of. Mas vamos ver. O método findIndex retorna o índice no array do primeiro elemento que satisfazer a função de teste provida. Caso contrário, retorna -1, indicando que nenhum elemento passou no teste. Veja também o método find, que é o próximo aqui que a gente veria, ó, que retorna o valor de um elemento encontrado no array em vez do seu índice. Então vamos ver o find index. Eita. Achei que ia ter uns exemplinhos mais simples, mas abri aqui, tem uma baita função aqui. Vamos tentar entender aqui, ó. É um array? Aqui a gente não tá falando mais de string, a gente tá falando de array agora, tá vendo? Array find index. O
o seguinte exemplo encontra o índice de um elemento no array que é um número primo, ou retorna -1 se não houver número primo. Vou fazer o seguinte, gente, eu ainda preciso fazer umas coisas aqui em casa. Como a gente mudou de string para arrays, eu vou terminar a live e da gente foca em arrays nos próximos dias. Senão eu acho que tudo isso que a gente fez hoje de string, se a gente começar a misturar arrays, eu acho que vai confundir um pouco a nossa cabeça. Então vamos finalizar por aqui hoje, porque daí a gente foca em string e a gente vai digerir string na cabeça. Depois, nas próximas lives, quando a gente falar de arrays, a gente vai e fala sobre esse método para a gente ficar só com o foco em array na cabeça. Porque senão a gente vai ficar maluco aqui, né? Como o título da live diz, maluco a gente não quer ficar. Então vou ver aqui alguém para fazer uma raid. E daí a gente vai para essa live. E a gente se vê na próxima live. Deixa eu ver quem tá online aqui. GR Soares, vou pra lá. Muito obrigado. Quem ficou na live, gente, foi excelente, adorei. Muito obrigado mesmo. Mesmo.